Evangelho segundo São João, capítulo 17. Quando chegamos, então, neste capítulo, é o último capítulo que registra o momento de Jesus e os discípulos na ceia. E este capítulo contém, basicamente, a oração sacerdotal de Jesus, depois de um tempo grande até que Jesus passou com os discípulos, onde ele ensinou coisas importantíssimas nesses últimos momentos de Jesus e os discípulos bem próximo da cruz. O capítulo 17 finaliza isso com uma oração que a gente pode dividir em algumas partes aqui de maneira muito linda, e vale a pena você ler esse capítulo 17 de João muito cuidadosamente, lentamente, entendendo como o coração de Jesus está pulsando forte pelo Pai, pulsando forte pela vontade de Deus, pulsando forte pelos discípulos de Jesus, clamando pelos discípulos, pelos discípulos que haveriam de nascer por mim e por você. E vale a pena você ler e, antes de ler, pedir a ajuda do Espírito Santo para que ele lhe dê compreensão a respeito da intensidade e de como a oração de Jesus sacerdotal nesse capítulo afeta a gente também. Jesus fez uma oração que é por nós, e é importante você se colocar como alvo dessa oração pela fé e experimentar no teu espírito a bênção de Deus, os olhos de Deus Pai voltando-se para você e vendo você como um desses discípulos que Jesus está clamando, está intercedendo a favor. É muito lindo. Faça essa experiência, ore primeiro, peça a ajuda do Espírito Santo. Bom, a oração de Jesus está separada basicamente em 3 partes aqui. Do primeiro verso até o verso 5, Jesus está pedindo por si mesmo. E o pedido simples que Jesus faz para o Pai está no primeiro verso, que é: glorifica a teu filho. Perceba que ele está indo para a cruz, ele vai morrer. E glorifica o teu filho tem a ver, cumpre a tua vontade perfeitamente em mim. E se a tua vontade perfeita em mim significa morrer por aqueles que Deus criou e que se afastaram e querem eles de volta, e essa volta, essa reconciliação só pode acontecer na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se tudo isso glorifica ao Pai, então o Filho será glorificado nele mesmo, no cumprimento da vontade do Pai, no cumprimento da vontade perfeita do Pai. Então, glorifica o teu Filho. Muito interessante. A vontade de Deus sendo realizada na nossa vida glorifica a Deus, mas também glorifica a nós mesmos. Não numa glória em que vai nos exaltar de maneira desequilibrada, soberba, diante das pessoas, não. Mas uma glória em nós que será o reflexo da glória do Pai em nós. Então, como nós somos glorificados? Quando a vontade de Deus está sendo realizada na nossa vida, e nossa vida está sendo gasta nos planos originais de Deus para cada um de nós, de forma que a gente se torne, na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa obediência ao Pai, um espelho limpo da glória de Deus que vem sobre nós, e a gente consegue refletir essa glória de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia, nas coisas simples que a gente faz, nas simples conversas que a gente tem com pessoas, no cuidado que a gente tem com os nossos discípulos também. E essa glória do Pai refletida em nós glorifique ao Pai ainda cada vez mais, e dessa forma nós também somos
glorificados, mas somos glorificados na glória que vem de Deus. A nossa alegria é ver o Pai sendo exaltado e glorificado. A nossa alegria é ver Jesus sendo glorificado na nossa vida, né? Tudo é voltado para o Pai, não é voltado para nós, é voltado para o Pai. Jesus podia fazer um pedido desse ao Pai, ele era Jesus, ele é o Deus Filho. E esse glorifica o teu Filho tem a ver com todo esse conjunto de eventos, conjunto de coisas que está acontecendo, inclusive a cruz, inclusive a sua morte vicária. Muito bem. E também até o verso 5 ele está clamando por si, né? Mas ele menciona algo muito lindo no verso 3, ele praticamente define vida eterna no verso 3, muito interessante. E ele diz assim: a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna resumida em conhecer a Deus e conhecer a Jesus. E vale lembrar que a palavra conhecer aqui não é apenas ter informações. A palavra conhecer implica em experiência de vida. Na verdade, é uma mistura de vida. Conhecer a Deus é misturar a sua vida com Deus e permitir que Ele, pela sua graça e pelo seu Espírito, misture a sua vida com a gente. É conhecer. É por causa dessa vida misturada em nós, é por causa da vida de Deus misturada na nossa vida, é que temos a vida eterna. É a vida de Deus misturada na nossa vida, a nossa vida misturada em Deus. Muito lindo isso. Isso é possível, somente é possível através de Jesus Cristo. Quando a gente tem uma experiência com Jesus, a gente entrega a nossa vida para Jesus, e isso significa eu estou depositando a minha vida, meu passado, meu presente e meu futuro em Jesus Cristo. E Jesus, pelo seu Espírito, transfere da sua vida para nós, o Espírito da vida entra em nós e cura o nosso passado, restaura o nosso presente, nos prepara o futuro para viver a eternidade com Ele. A partir do verso 6 até o verso 19, Jesus faz um pedido. Ele faz o pedido para os discípulos que estavam com ele ali. Muito interessante. E o que ele pede nessa oração? Ele faz uma introdução na primeira parte, fala a respeito dos discípulos, da manifestação da glória, do nome de Deus na vida de Cristo e dos discípulos. Mas quando chega no verso 11, o pedido que ele faz ao Pai é: Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste. Aí a finalidade: para que sejam um, assim como nós. Guardar a cada um dos discípulos ali com a finalidade de que fossem um, assim como nós, é o padrão, ok? É a unidade dos discípulos de Cristo, é fator fundamental, tanto para a saúde, como para o cumprimento da missão. A unidade que os discípulos teriam e manifestariam às pessoas, revelariam o Pai, e revelariam a unidade de Jesus com eles, mas por conta disso também a unidade com o Pai. O padrão é a unidade da Trindade. A comunidade da Trindade é perfeita em unidade. E o padrão que Jesus coloca para os seus discípulos de unidade é o padrão da Trindade. Não é a gente se esforçar para se dar bem em algumas coisas aqui, ou a gente ficar tolerando um ao outro. Não é isso. Andarmos em unidade significa termos o nosso coração completamente voltados para o outro, para o bem do outro, pensando em contribuir permanentemente com o crescimento do outro, servindo o outro, ajudando o outro sempre de forma positiva,
a crescer no conhecimento e na relação com Deus e a crescer também no cumprimento do seu chamado pessoal e a gente ser um com o outro nesse padrão. Não é apenas tolerar e suportar, não, é se envolver completamente com o outro, ajudando o outro a crescer e ser aquilo que Deus quer que ele seja. Não significa concordar necessariamente com 100%, com tudo relacionado ao outro, porque somos diferentes. Cada um de nós somos pessoas únicas, temos pensamentos, vidas, experiências diferentes e o conjunto de experiências que nós temos nos habilita, nos capacita, nos amadurece de um ponto de vista único e pessoal, como cada um de nós somos únicos e pessoais. E é na soma dessas experiências de um, de outro, é na soma dessas experiências, na soma dessas maturidades, que nós nos completamos e nos fortalecendo, fazendo com que o grupo de discípulos tenham uma potencialização, uma multiplicação de capacidade, uma multiplicação de potenciais, uma multiplicação de poder, quando todos nós somamos os nossos potenciais para um fim só, que é a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, a implantação do seu reino e o avanço do Evangelho no mundo. Nós somamos todas as nossas diferenças, multiplicamos os nossos potenciais e capacidades e somamos para esse único fim. Isso é andar em unidade. Nosso foco é Deus, nosso foco é o Evangelho. E assim a gente pode andar em unidade. E quando a gente discordar do outro, não tem problema discordar do outro. O problema é a gente revestir essa relação de negatividade, ou trabalhar contra, disputar status, disputar força, disputar opinião, disputar glória própria. Tudo isso é do inferno, tudo isso não vale para o reino de Deus. Não há nenhum problema termos diferenças, mas precisamos administrar o nosso coração para que as nossas diferenças se transformem em uma carga positiva, um potencial positivo para somar com o outro. De repente, as nossas diferenças vão revelar que eu preciso melhorar. As diferenças de opinião e de posição entre um e outro pode revelar o quanto nós precisamos amadurecer. Isso tudo pode mostrar para mim, eu preciso crescer mais, eu preciso melhorar em muitos aspectos. Assim, as nossas diferenças, elas devem ser positivadas. Precisamos transformar tudo isso em coisas positivas que contribuam com a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, a implantação do reino de Deus na terra e o avanço do Evangelho às pessoas. E assim, a gente vai andar em unidade. Isso Jesus está pedindo para os discípulos que estavam com ele ali. E é interessante que ele volta a falar de alegria. É muito importante para Jesus que a alegria de Jesus esteja em nós. Diante das lutas, diante das batalhas, o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito de Cristo, ele pode trazer uma alegria sobrenatural e vai suplantar todo tipo de aflição, de tristeza, de trauma, de complexos do passado, uma alegria que cura. É a alegria de Jesus dentro de nós. Jesus oferece essa alegria para os seus discípulos, mesmo que hajam dificuldades na caminhada do discipulado, mas a alegria de Cristo, ela é um remédio para nós, ela é força para nós. Jesus oferece isso para nós, mas é preciso estar nele. É preciso buscá-lo, é preciso ser respeitoso com relação ao compromisso de estarmos com Jesus diariamente, buscar a sua palavra diariamente, orar diariamente, gastar um tempo com Jesus diariamente. Nós precisamos estar com ele. Isso significa ter tempo. Isso mesmo, gaste tempo. Não dá para você gastar tempo com tudo ou mais e não ter tempo com Jesus e achar que você vai crescer no relacionamento. Relacionamento implica em tempo.
você precisa separar, você, nós precisamos separar tempo para estar com Jesus. É isso que ele está dizendo aqui nessa oração. A partir do verso 20 até o final, aí então Jesus insere a terceira parte na sua oração. Ele pede por nós, ele pede pelos discípulos que seriam discípulos de Jesus e que ainda haveriam de nascer. Todos aqueles que seriam, em qualquer momento da história, a partir desses primeiros discípulos também de Jesus Cristo. E ele intercede por mim, intercede por você, muito lindo. Pela fé a gente se colocar debaixo dessa intercessão de Jesus. Meu Pai, atende em mim, por favor, todos esses pedidos que Jesus faz. E é muito interessante, nessa oração, nessa terceira parte, Jesus também pede por unidade. Aí ele fala mais de unidade aqui do que falou com os seus primeiros discípulos. Ele fala no verso 21, 22, 23, fala no verso 24, ele praticamente fala de unidade nessa terceira parte, quando ele intercede por nós. Para que sejam todos um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, e também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amado, é fato que Satanás trabalha para desunir os discípulos de Jesus. Eu chamo a sua atenção, ele trabalha sempre para desunir marido e mulher, para desunir filhos e pais, para desunir liderados e líderes, para desunir ovelhas e pastores. Há um esforço constante do inferno de provocar divisão e contenda entre os discípulos de Jesus Cristo. Porque ele sabe que se nós estivermos desunidos, o poder do avanço do Evangelho será prejudicado. Por isso, amado, eu chamo a sua atenção para a importância de estarmos unidos nos propósitos de Deus, mesmo que tenhamos diferenças de opinião, de postura entre nós, nós precisamos transformar essas diferenças em multiplicação de capacidades, multiplicação de sabedoria, multiplicação de potencial, para que na nossa unidade, no conjunto dos nossos esforços, Deus seja glorificado, o reino de Deus avance, o Evangelho seja espalhado por todas as pessoas. Por isso, amado, guarda o teu coração das tentações do inferno para a contenda e para a desunião. Guarda o teu coração, esforça-te, gasta tempo, gasta energia pela unidade. Liderados, respeitem e honrem os seus líderes. Ovelhas, respeitem e honrem os seus pastores. Discípulos, respeitem e honrem os seus discipuladores. Precisamos guardar o nosso coração em unidade. Agora, pastores, líderes, discipuladores, convertam os seus corações. Nós todos, eu também, convertamos os nossos corações para o povo de Deus, amando o povo de Deus, respeitando o povo de Deus, ajudando o povo de Deus a crescer no conhecimento da palavra e no relacionamento e na unidade com o Senhor e com os propósitos do céu. Grande desafio para nós, essa oração de Jesus no capítulo 17 de João, em que ele ora por si, ora pelos primeiros discípulos e ora por nós. E o grande pedido de Jesus aqui para os discípulos é unidade. Que o Espírito Santo nos ajude a andar em unidade na nossa família, na nossa congregação, na nossa cidade, no conjunto das igrejas numa cidade. Que o Espírito Santo nos abençoe e nos ajude a, em unidade, refletir a glória do Pai e a unidade da Trindade e assim contribuirmos com a glória de Deus, o avanço do reino de Deus, o avanço do Evangelho, aonde boa palavra, boa leitura do capítulo 17, muito mais palavra de Deus, muito mais presença de Deus, muito mais fé e ação. Deus te abençoe.